Olá, vamos continuar então com o nosso assunto de centroide, centro de gravidade de corpos rígidos. E eu quero começar a aula de hoje retomando um pouquinho o assunto da aula passada, porque à medida que eu fui preparando o resto da aula, né, eu percebi que talvez eu deveria ter trabalhado um conceito com vocês que eu não trabalhei. Tá? Então, antes da gente seguir em frente, vamos trabalhar esses conceitos que eu acho que faltou. Então vamos definir, eu não sei se ficou claro para vocês, né, que existem três possíveis pontos de interesse num corpo rígido. Né? Um deles é o centro de gravidade, o outro vai ser o centro de massa e o outro vai ser o centroide. Então eu achei que ficou faltando definir isso, tá? Foi uma falha minha, não sei se ficou claro. Então, o que é o centro de gravidade de um corpo, né? Que a gente começou justamente falando sobre o centro de gravidade e depois a gente pulou para o centroide e sem definir as coisas. Então, como a gente viu na aula passada, né, a gente pode entender um corpo rígido como uma coleção de infinitos pedacinhos infinitesimais de massa dm. E que quando esse corpo rígido está, então, sujeito ao campo gravitacional, todos os elementos de massa estão sujeitos à força gravitacional, né? E eles eles sentem uma força infinitesimal dW, né? E esses sistemas de força, que é aproximadamente paralelo, a gente pode calcular uma resultante para esses sistemas de forças, e essa resultante ela vai ser aplicada nesse ponto que a gente chama de centro de gravidade, tá? E a gente viu que esse centro de gravidade, dependendo do formato do meu corpo, ele nem se encontra no próprio corpo, né? Então, por isso que centro de massa, centro de gravidade, eles são artifícios matemáticos, tá? Bom, então esse é o centro de gravidade. O centro de gravidade ele está relacionado ao campo gravitacional e ele vai ser o ponto onde eu tenho que aplicar a resultante das infinitas forças, né? Os infinitos vetores, força gravitacional que agem sobre o corpo rígido. Bom, as expressões, né, que nos fornecem o ponto chamado centro de gravidade são x barra integral de x dw por dw, y barra igual a y dw dividido pela integral de dw e z barra integral de z dw dividido pela integral de dw. Então, isso aqui nos fornecem as coordenadas do centro de gravidade. Bom, o que é o centro de massa? O centro de massa está relacionado com a distribuição de massa em relação ao sistema de coordenadas que eu escolhi, né? O próprio centro de gravidade também tem a ver com o sistema de coordenadas, né? Eu acho que isso talvez tenha ficado um pouco claro, que se eu defino o sistema de coordenadas diferente, a localização desse centro de massa, em termos de coordenadas mesmo, né, vai mudar, tá? Mas o centro de massa, ele é uma medida de distribuição de massa no meu sistema de coordenadas. E ele ele é um ponto, que também é um ponto fictício, digamos assim, né, que se comporta como se toda a massa estivesse concentrada ali. E esse ponto ele vai coincidir com o centro de gravidade quando a gente está naquela condição de campo gravitacional constante, certo? O que para um corpo pequeno a gente pode considerar que o campo gravitacional é constante. Lembrando que o campo gravitacional, desculpem, a força gravitacional, né, o G, que a gente supõe ser constante, a aceleração da gravidade, ele vai depender da distância que eu me encontro em relação ao centro da Terra. E a gente está supondo, né, que a gente está sempre à mesma distância do centro da Terra, então o G é aproximadamente constante.
esse centro de massa, ele é fundamental quando a gente está estudando a dinâmica dos corpos, tá? Que não é o caso desse curso. Mas se a gente estivesse estudando a dinâmica dos corpos rígidos, o centro de massa, a gente consegue estudar a resposta do corpo rígido estudando a resposta do centro de massa a uma força resultante diferente de zero. As equações que nos fornecem o centro de massa, então, são escritas em termos, né, da massa. Então, é integral de x dm divididos por integral de dm, integral de y dm divididos por integral de dm e integral de z dm por integral de dm, tá? Bom, o que é o centroide? O centroide, então, ele é um ponto geométrico desse corpo rígido, né? Ele é o centro geométrico do corpo rígido. Ele tem a ver puramente com a geometria do corpo. E por que a gente confunde a definição de centroide com centro de gravidade e centro de massa? Porque quando a distribuição de massa do corpo rígido é uniforme, o centroide vai coincidir com o centro de massa e o centro de gravidade. Tá? Então, até o momento ali na aula passada, a gente só estudou corpos rígidos em que a distribuição de massa era uniforme, né? Que a gente dizia que dW era um ρ, na verdade era um gama, era gama T dA, né? E esse gama era a gente chamava de peso específico, né? Que era mg dividido por v. Mas aqui a gente está supondo, então, que essa distribuição de massa era uniforme. Isso aí eu acho que não ficou claro na aula passada. E como é que a gente, então, descobre as coordenadas do centroide? Bom, isso vai depender se ele é uma, duas ou três dimensões. Então, a gente viu que para corpos lineares era uma integral em dl. Para corpos em duas dimensões era uma integral na área. E a gente vai ver na aula de hoje, então, para corpos tridimensionais, que a gente tem que fazer uma integral de volume. Tá? Então, percebam que aqui a gente expressa só em termos dos elementos, né, de comprimento, área e volume que estão relacionados à geometria do corpo. Tá? Então, eu espero ter retomado essa partezinha que, na minha visão, ficou faltando na aula passada. Então, vamos lá. Vamos começar a continuar, na verdade, né, estudando os centroides e centro de gravidade dos corpos rígidos, analisando qual é a relação do momento de primeira ordem e a simetria dos corpos rígidos, tá? Então, a gente vai começar estudando os corpos rígidos que a gente definiu como corpos planos, né? Que eram aqueles corpos que, mesmo sendo tridimensionais, eu consigo estudar eles como se fossem planos, né? O que interessa mesmo tá no plano, tá na área. Então, a gente pode definir o momento de primeira ordem de um corpo rígido como sendo a integral, né? Então, o momento de primeira ordem em relação ao eixo y vai ser a integral de x dA. E o momento de primeira ordem em relação ao eixo x vai ser a integral de y dA. E aqui, esse x, esse y, é aquele x tilde, y tilde, né? Que são coordenadas dentro do corpo rígido que a gente usou para fazer o elemento de área, né? Que nem a gente viu na aula passada. Bom, por outro lado, né, se vocês se lembram, essa integral, ela também estava relacionada com o momento do centroide em relação ao eixo x e ao eixo y, né? Então, essa parte aqui da esquerda é o momento do centroide
E a parte da direita é a soma dos momentos dos elementos de área infinitesimal. Né? Vimos isso na aula passada e partimos justamente daí para encontrar as equações que nos forneciam a posição do centro de gravidade e do centroide. Bom, o que acontece? Quando o momento de primeira ordem em relação a um dos eixos é zero, significa que a coordenada do centroide é zero. Então, se o momento de primeira ordem em relação ao eixo x é igual a zero, significa que o centroide desse corpo está sobre o eixo x, porque daí a coordenada y do centroide é igual a zero. Quando o momento de primeira ordem em relação ao eixo y é igual a zero, isso implica que a coordenada x do centroide é igual a zero, ou seja, o centroide está sobre o eixo y. Né? Então, essas duas figuras que a gente tem aqui, ó. Na figura da esquerda, né, da maneira como foi definido o nosso sistema de coordenadas e da maneira como a figura foi, né, definida em relação ao sistema de coordenadas, ela foi desenhada em relação ao sistema de coordenadas, a gente percebe que existe uma simetria em relação ao eixo y. Tá? É claro que a gente pode calcular isso, e se eu não me engano a gente vai calcular ou calculou na aula passada. Agora eu não me lembro, pessoal. Acho que a gente fez um exemplo assim na aula passada, né? Em que tínhamos uma simetria e que uma das coordenadas era zero. Então aqui, ó, nesse caso da esquerda, como a gente tem uma simetria em relação ao eixo y, o momento de primeira ordem, que é a integral x barra dA, vai ser igual a zero. O que significa isso? Significa que o centroide está sobre o eixo y. Na figura da esquerda, ó, se a gente identificar esse eixo de simetria aqui como eixo x, da esquerda não, da direita, desculpem. Se a gente identificar essa figura aqui como o eixo de simetria igual ao eixo x, a gente percebe que da maneira como ela foi definida no sistema de coordenadas, o momento em relação ao eixo x é igual a zero. O que significa, né, que a integral y dA igual a zero e o centroide vai estar sobre o eixo x. Né? Então, aqui o meu y barra é igual a zero. Então, quando um dos momentos for igual a zero, isso está relacionado com a simetria do corpo. Né? Pode estar relacionado a simetria em relação a um dos eixos ou pode estar relacionado a simetria em relação aos dois eixos, como a gente vai ver daqui um pouquinho. Tá? Bom, um corpo, ele pode ter um eixo de simetria que não necessariamente coincide com o sistema de coordenadas, né? Porque a gente já sabe que a gente pode definir o nosso sistema de coordenadas como a gente quer. Né? Então, quando a gente define um eixo de simetria de um corpo, esse eixo de simetria não necessariamente ele está relacionado com o sistema de coordenadas. Tá? Essa definição ela é puramente geométrica, e a geometria ela não precisa de um sistema de coordenadas para ser explorado. Tá? Então, aqui o que a gente tem? Ó? A gente tem essa reta BB', certo? Como é que eu vou saber que essa reta esse eixo ele é um eixo de simetria? Bom, eu tenho que escolher um ponto P do meu corpo rígido e eu tenho que ser capaz de traçar uma reta PP', e essa reta ela tem que ser perpendicular à reta BB'. Então, se eu consigo satisfazer essa condição, o eixo BB' ele vai ser um eixo de simetria e o momento de primeira ordem em relação a esse eixo é nulo.
tá? Bom, ainda falando sobre eixo de simetria, um corpo rígido ele pode ter dois eixos de simetria, né? Como, por exemplo, esse triângulo aqui, ó. O que é um eixo de simetria também? A gente tem que pensar, né? Vai ser aquele eixo que divide o corpo em duas partes iguais, né? Então, a gente percebe que esse eixo BB', ele vai dividir o meu corpo rígido aqui em formato de L em duas partes iguais, tá? Bom, esses outros dois corpos aqui, geometricamente falando, eles possuem dois eixos de simetria, porque eu consigo dividir esses dois corpos de duas maneiras em partes iguais, né? Ou através do eixo DD', então eu fico com dois triângulos iguais em cima e embaixo, ou então através do eixo BB', que também divido esse triângulo em dois triângulos iguais. Então, aonde que vai estar o centroide dessa figura da esquerda? Ele vai ser o ponto de intersecção desses dois eixos de simetria. Da mesma forma que a minha figura à direita, né? Eu também consigo ver claramente que existem dois eixos de simetria nesse corpo, né? Eu tenho aqui o eixo DD' e o eixo BB'. Então, esses dois eixos dividem esse corpo rígido em dois pedaços iguais e o centroide dele vai estar aqui, ó, na intersecção desses dois eixos de simetria. Lembrando aqui, ó, aqui já faz não é que faça uma confusão. Ora a gente fala centroide, centro de gravidade, né? Lembrando que o centro de gravidade ele coincide com o centroide se eu tenho uma distribuição uniforme de massa, tá? Geometricamente falando, a gente pode falar de centroide. E o centroide vai coincidir com o centro de gravidade se a distribuição de massa for uniforme. Então aqui, ó, ao invés de escrever centro de gravidade, talvez o correto seja escrever centroide, né? Porque a gente está falando da geometria da figura, né? E não estamos falando em relação à distribuição de massa. Tá? Só para a gente não ficar com dúvida. Bom, existe um outro tipo de simetria que é a simetria em relação ao centro do sistema de coordenadas. Tá? Como é que eu vou saber se existe uma simetria em relação ao centro? Bom, então aqui, ó, eu escolho esse elemento de área DA. Esse elemento de área DA, ele está nas coordenadas x, y. E eu consigo escolher um outro elemento de área DA' de coordenadas menos x, menos y. Se eu consigo satisfazer isso aqui para toda a figura geométrica, significa que eu tenho um centro de simetria. E nesse caso, os dois momentos vão ser nulos, né? Então, eu vou ter mx igual a 0, my igual a 0. E aí, o centroide da figura vai ser exatamente ali o centro do meu sistema de coordenadas. Tá? Bom, um corpo rígido, né, que tem um centro de simetria, não necessariamente possui um eixo de simetria. Tá? Não necessariamente eu consigo dividir essa figura. Essa aqui, no caso, não consigo. Né? Então, essa aqui possui um centro de simetria, mas ela não tem um eixo de simetria, pelo menos não que eu enxergue. Tá? Bom, outra coisa, um corpo rígido, plano, que possui dois eixos de simetria, não necessariamente possui um centro de simetria, tá? Que isso a gente consegue ver aqui, ó. No caso dessa figura aqui, ele possui um centro de simetria.
né? Porque se eu pego aqui o DA, eu tenho o DA', então para qualquer pedaço dessa figura eu vou ter um centro de simetria, que vai ser esse aqui. Mas nessa figura aqui não, na figura da esquerda. Na figura da esquerda a gente tem dois eixos de simetria, mas a gente não tem um centro de simetria. Tá? Se eu pego esse elemento de área aqui, né, vamos supor que a gente coloque o nosso sistema de coordenadas aqui, eu não tenho um elemento de área correspondente ali em cima. Tá? Bom, se um corpo rígido plano possui dois eixos de simetria perpendiculares, o ponto de intersecção é o centro de simetria. Que é este caso aqui, ó. Nesse caso aqui, a gente tem dois eixos de simetria que são perpendiculares, né? Então, o centro de simetria vai ser a intersecção entre esses dois eixos de simetria, tá? Bom, dito isso, existem algumas figuras geométricas, né? A gente viu na aula passada como obter os centroides de alguns corpos rígidos, né? Mas a gente pode calcular aqueles centroides para casos genéricos, né? Porque existe um certo repertório de figuras que a gente pode usar, né? Figuras planas que a gente pode usar para formar outras figuras, né? Então, a gente não necessariamente precisa sempre estar calculando o centroide ou o centro de gravidade de um corpo rígido. Dependendo do formato desse corpo rígido plano, a gente já tem como saber onde é que está o centroide. É isso que a gente vai ver agora. A gente vai ver uma tabelinha com diferentes figuras planas que vão nos fornecer os centroides. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é x barra, y barra e área. Se nós temos uma área triangular, né, de base B e altura H, o x barra está em 0. Na verdade, o x barra não está em 0. Espera aí. O x barra... Por que ele não dá o x barra aqui? Deixa só eu entender aqui, só um pouquinho, pessoal. Para não falar bobagem. Bom, não sei por que ele não deu ali o x barra, mas não é 0. Talvez o x barra dependa do sistema de coordenadas que eu estou usando, né? E das dimensões do corpo. Então, vamos deixar assim. Mas vocês percebam que aqui tem um eixo de simetria, né? E o eixo de simetria, o centroide desse triângulo, né? Dessa área triangular está sobre o eixo de simetria, tá? Bom, a gente tem aqui a próxima figura plana, são pedaços de círculo, né? Então, a gente tem 1/4 de círculo, a primeira figura, e temos uma área semicircular. Então, quando a gente tem 1/4 de círculo, a coordenada x do centroide é 4r dividido por 3π, e a coordenada y, 4r por 3π. Quando nós temos uma área semicircular, se nós, obviamente, né, percebam como é que está colocado aqui o sistema de coordenadas, né? A origem do sistema de coordenadas está aqui no início da figura, né? Depois a gente vai ter que adaptar isso quando a gente estiver estudando outros corpos cujo sistema de coordenadas não coincida com esse, né? Daí a gente tem que somar o tanto que a gente se afastou da origem, tá? Só queria chamar a atenção para isso. Bom, quando a gente tem uma área semicircular, a gente tem aqui um eixo... Bom, aqui também a gente tem um eixo de simetria, né? No primeiro caso. Mas no caso da área semicircular, o eixo de simetria pode ser um dos próprios eixos do sistema de coordenadas, né? Então, nesse caso aqui, da forma como foi orientada, o centro de simetria é o eixo y, o que significa que a coordenada x vai ser 0 e a coordenada y vai ser 4r divididos por 3π.
Quando nós temos uma área elíptica, né? Então, quando a gente tem 1/4 de elipse, nós temos... não tem aqui um eixo de simetria, né? Num quarto de área elíptica. Então, o x é 4a divididos por 3π. Lembrando que a é o tamanho do semi-eixo maior da elipse. E B vai ser o tamanho do semi-eixo menor, né? Tá aqui escrito, ó, o A e o B. E quando a gente tem uma área semi-elíptica, então já temos aí um eixo de simetria, que da maneira como foi orientado o sistema de coordenadas vai ser o próprio eixo Y, e o centroide vai estar sobre esse eixo de simetria, o que significa então que x barra é 0 e y barra vai ser 4b divididos por 3π. Bom, uma área semi-parabólica e uma área parabólica, né? Então, quando a gente tem uma área semi-parabólica, não temos um eixo de simetria. X barra vai estar localizado no ponto 3a divididos por 8, onde A vai ser a distância da parábola até o eixo Y, né? A distância total entre a curva e o eixo Y ali, no caso. E quando a gente tem uma área parabólica... desculpem. E isso vai ser a coordenada x barra, né? E a coordenada y barra vai ser 3h divididos por 5. H vai ser a distância entre o vértice da parábola e a altura máxima ali, né? O y máximo. Quando a gente tem uma área parabólica, então a gente tem ali um eixo de simetria, né? Que vai ser identificado como o eixo y. Então, o centroide está sobre o eixo de simetria e a coordenada y barra vai ser 3h divididos por 5. Quando nós temos, então, uma área sob um arco parabólico, que se eu não me engano foi o que a gente calculou na aula passada por integração, a coordenada x barra vai ser 3a divididos por 4, onde A vai ser essa distância aqui, né, da origem até o limite ali, o limitador da curva, e o y barra, então vamos só escrever aqui, x barra, y barra e área. E o x barra vai ser 3h divididos por 10, onde h vai ser a máxima altura em y que a gente chega. Quando nós temos uma área sobre um arco exponencial qualquer, né, um kxan, e aqui ele não colocou arco exponencial. Para ser exponencial, o n tem que ser inteiro, se eu não me engano. Deixa eu me lembrar das aulas de pré-cálculo. Definição da função exponencial. Não, a função exponencial, o n pode ser qualquer, né? A potência, xan, que é uma potência. Tá, então o nosso n aqui pode ser qualquer. Não sei, deixa eu verificar isso, só um momento. Fiquei na dúvida. Então, é que na verdade aqui a maneira como ele escreveu, isso aqui é uma função potência, não é uma função exponencial. Mas, enfim. Pelo que eu vi, ele considera que o n é um inteiro. Não, o n é um número natural, se eu não me engano. N é número natural, tá? Então, o x barra vai ser dada por essa relação aqui, n mais 1 dividido por n mais 2 vezes a. E o y barra, n mais 1 dividido por 4n mais 2 divididos por h. E, finalmente, aqui a gente tem um setor semicircular em que, de acordo com a definição, né, do sistema de coordenadas, ele vai possuir um eixo de simetria.
Então, o centroide vai estar sobre esse eixo de simetria, que aqui está identificado como eixo X, né? E esse x barra vai ser 2R seno de alfa divididos por 3 alfa. E o y barra é igual a 0. Aqui nós temos simplesmente um aro, né? Percebam que agora a gente tem linhas aqui, ó. Não é área mais, é uma linha. Tá? Um arco de comprimento de círculo. A gente vai estar o centro de gravidade, o centroide vai estar no ponto x barra 2R divididos por π, y barra 2R divididos por π. E se eu tenho um arco semicircular, então eu vou ter um eixo de simetria tal que x barra é 0, y barra é 2R divididos por π. E se nós temos um arco de círculo, né, que de novo aqui temos só este pedacinho aqui, é linear, né? Então o nosso x barra vai ser R seno de alfa divididos por alfa. E o y barra é igual a 0, porque a gente está supondo aqui que o eixo x é um eixo de simetria. Supondo não, na verdade escrevemos de maneira que o eixo x fosse um eixo de simetria. Tá? Então, com essa tabela, mais ou menos a gente consegue calcular o centroide de figuras compostas, que é o que a gente vai ver agora, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pego essa figura plana aqui, que é uma placa, né, no plano XY, eu posso dividir essa placa como sendo a união desse triângulo aqui com este retângulo aqui e este triângulo aqui do fundo, ó. Certo? Então, como é que a gente obtém a... Aqui a gente está falando de centro de gravidade, né? Então, aqui a placa tem o seu centro de gravidade de coordenadas x barra y barra. E aqui cada uma dessas figuras independentes também possui o seu centro de gravidade, tá? Então, o centro de gravidade dessa figura grandona vai ser x barra y barra. E aqui eu vou ter 3 centros de gravidade. Então, x1, y1, G2 vai estar no ponto x2, y barra 2 e G3 vai estar no ponto x3, y barra 3. Como essas figuras são conhecidas, né, são figuras planas triviais, eu posso ir lá na minha tabelinha e encontrar, localizar o centro de gravidade de cada uma delas de acordo com esse meu sistema de coordenadas. Tá? E aí, como é que eu vou obter? Bom, vamos fazer o mesmo esquema que a gente fez anteriormente. Ó. A soma dos momentos em relação ao eixo y vai ser x barra vezes w, né? Então, isso aqui está relacionado com a placa inteira. Essa placa inteira aqui possui w. E aqui, cada uma das placas possui uma força gravitacional diferente, né? W1, W2, W3. E isso tem que ser igual, então, a x1, x barra 1, W1, mais x barra 2, W2, mais x barra 3, W3. E a soma dos momentos em relação a x vai ser y barra W, y1 barra W1 mais y2 barra W2 mais y3 barra W3. Lembrando, né, que vai ser o peso total? Vai ser a soma dos pesos. W1 mais W2 mais W3. Bom,
a gente pode escrever em termos de centroides, né? Ao invés da gente levar em conta o peso, a gente vai levar em conta a geometria do problema. Porque, de novo, a gente está pensando que os corpos rígidos possuem uma distribuição de massa uniforme, tá? Então, aqui a gente cai numa relação similar, né? A gente vai somar, a gente vai cair na relação, né, que o x barra vai ser 1 divididos pela soma das áreas vezes a soma de xi a i. Né? Onde nesse caso aqui nós temos 3 áreas, então o nosso i vai de 1 até 3. E o nosso y barra vai ser 1 dividido pela soma das áreas vezes a somatória de yi a i. Então, essa equação aqui sai do momento em relação ao eixo y e essa sai do momento em relação ao eixo x. Né? Que são essas equações aqui escritas em termos da área ao invés do termo dos pesos. Tá? Então, essas duas equações aqui, ó, permitem que a gente encontre o centroide de uma figura que pode ser decomposta em outras figuras. Se nós temos uma linha, também podemos escrever, né, uma coisa similar. Deixa eu só apagar aqui, ó. Né, isso aqui são para áreas, então depois a gente vai ter uma equivalente para volumes, que a gente vai ver mais tarde. Então, se nós temos linhas, a gente tem que x barra vai ser 1 sobre a soma dos comprimentos vezes a soma de x, aqui tem uma barrinha, né? X barra i, L, i. E y barra, na verdade esse y é o grandão, né? Que é o da figura composta. Y barra vai ser 1 dividido pela soma dos comprimentos vezes a somatória de y barra i, L, i. Ok? Vamos agora fazer um exemplo, ou dois, não me lembro, para colocar em prática esses conceitos. Então, aqui, ó, qual é a figura que a gente tem? A gente tem essa figura que parece um... Sabe aqueles avisos de porta de hotel que tu pendura na maçaneta? Então, parece isso, né? E a gente quer definir para essa figura os momentos de primeira ordem em relação aos eixos x e y. Né? Esses momentos de primeira ordem vão ser isso aqui, ó. Opa, desculpa. Momento de primeira ordem vai ser my vai ser igual a x barra vezes a área total, e o mx, né, vai ser y barra vezes a área total, ou então, né, também podemos escrever como a somatória de x i a i, somatória de y i a i, certo? E a localização do centroide. Então, a localização do centroide é calcular o x barra y barra. Tá? Bom, primeiro eu tenho que entender como é que eu desmonto essa figura. Tá? Então, eu vou desmontar essa figura nessas partes aqui, ó. Ela vai ser composta de um retângulo. Esse retângulo, ele tem altura de 80 milímetros e largura de 120 milímetros, né? Então, eu estou pegando toda essa parte aqui, ó. Isso aqui vai ser o meu retângulo, ó. Tá? Depois, a gente tem esse triângulozinho aqui de baixo. Esse triângulozinho aqui de baixo, ó, ele tem 60 milímetros para baixo e 120 milímetros na base.
Eu tenho depois toda essa área semicircular aqui, ó. Que é isso aqui. Raio 60 milímetros. Certo? E eu tenho que tirar esse pedaço em branco aqui, ó, pessoal. Né? Parte desse pedaço em branco, ele sai daqui. Então, essa partezinha vermelha vai sair um pedaço daqui. E a outra partezinha vai sair daqui, ó. Então, isso aqui eu vou dar menos, ó. Então, é essa área mais essa área menos a área do círculo. É assim que a gente vai calcular, então, o centroide dessa figura, tá? Então, vamos lá, ó. Então, aqui a gente faz uma tabela para ficar organizado. Eu achei bem interessante essa ideia, né? Em que a gente consegue colocar a área da figura, a posição dos centros, dos centroides individuais e depois o produto, né, do centroide pela área que a gente está considerando. Então, vamos começar com o retângulo, ó. O centro, né, o centroide do retângulo vai ser o centro geométrico dele. Aqui a gente tem duas... na verdade, eu falei a mesma coisa, né? Porque o centroide é o centro geométrico da figura. Mas o que eu quero dizer é que vai ser a intersecção desses dois eixos de simetria, né? Cuja coordenada x é exatamente aqui o meio da base e a coordenada y vai ser o meio da altura, tá? Então, o x barra desse retângulo vai estar em 60 milímetros em x, 40 milímetros em y. E a área vai ser 60 vezes 40, né? Porque é base vezes... 60 vezes 40. Vai ser 80 vezes 120, né? Porque vai ser base vezes altura. Então, isso aqui vai ser 80 milímetros vezes 120 milímetros. E isso aqui vai nos dar 9,6 vezes 10 na 3 milímetros quadrados. Esse 9 ficou bem feio. Vamos arrumar ele. 9,6. O produto, né, xi vezes a área i. Então, eu tenho que fazer 60 vezes 9,6, 10 na 3. Vai dar 576 vezes 10 na 3. E o produto yi vezes a área, tem que fazer 40 vezes 9,6. Isso aqui vai dar 384 vezes 10 na 3 milímetros cúbicos. Agora vamos para o triângulo, olha só. O triângulo, a gente olha lá na nossa tabela. Vamos voltar ali na tabela para vocês entenderem. Aqui, ó, a gente precisa de um triângulo retângulo. Na verdade, aqui não tem o triângulo retângulo. Onde é que eu vi o triângulo retângulo? Deixa eu só me lembrar, pessoal, onde é que eu vi o triângulo retângulo. Eu acho que eu procurei na internet, se eu não me engano. Eu acho que foi isso. Isso. Vamos. Isso aí. Tá? Então, o centroide do triângulo retângulo, ele vai ser 1/3 e 1/3. Tá? Esse ponto aqui, ó, vai ser base divididos por 3, altura divididos por 3. Tá? Então, aqui eu tenho x divididos por 3, que é igual, então, a base é 120, né? Então, eu vou ter 120 divididos por 3, 40 milímetros. E y divididos por 3, que é a altura do triângulo retângulo, vai ser menos 20. Porque lembrem que isso aqui são coordenadas.
né? X e Y representam coordenadas. Então, como esse nosso triângulo ele está abaixo do eixo X, a coordenada Y dele é negativa, tá? A área desse triângulo, então, é base vezes altura divididos por 2, né? Se eu não me engano, a área do triângulo. Exatamente, é base vezes altura divididos por 2. Então, isso aqui vai ser 1 meio, que multiplica 120, que multiplica 40. Então, a área desse triângulo é igual a 3,6 vezes 10 na 3 milímetros quadrados, tá? E o produto, né, xi vezes a área i, aqui eu tenho 144 vezes 10 na 3, e o yi vezes a área i eu tenho menos 72 vezes 10 na 3. Agora vamos para o semicírculo. O semicírculo nós vimos naquela tabela. Vamos voltar lá na nossa tabela. Vamos lá. Semicírculo. Aqui. Ó. O x é 0, né? Mas lembrem, isso quando o semicírculo está centrado em x. Só que o nosso semicírculo ali não está centrado, ele está deslocado. Então, a gente vai somar 0 mais alguma coisa. E o y é 4r divididos por 3π. Só que a gente também, o nosso semicírculo vai estar deslocado em relação à origem, a gente vai ter que somar um tanto, tá? Então, aqui, ó, o que vai ser do semicírculo? Em x, eu vou ter 0 mais 60 milímetros, né? Porque o centro aqui tá no x igual a 60 milímetros. Então, o xi vai ser 60 milímetros. O y, eu tenho 80 centímetros acima do eixo x. Então, isso aqui vai ser 4r divididos por 3π mais 80 milímetros, que vai ser igual a 105,46 milímetros. O que é a área do semicírculo? É 1 meio de πr quadrado, né? Exatamente. Então, isso aqui vai ser 1 meio de π, o r é 60 milímetros ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 5,655 vezes 10 na 3 milímetros quadrados. Eu tô com o cúbicos na minha cabeça porque eu vejo aquele 3 e falo errado. Então, agora produto do xi vezes a área. Isso aqui vai dar 339 vezes 10 a 3. Não, tem 1,3 ali. 339,3 vezes 10 na 3. E o yi vezes a área, 596,4 vezes 10 na 3. E, finalmente, o círculo, que vai ter uma área negativa, porque a gente está subtraindo essa área, né? Obviamente, a área negativa não existe, né, pessoal? Mas como a gente quer subtrair essa área, a gente coloca um menos aqui na frente, né? Então, isso aqui vai ser menos πr quadrado, onde o raio desse círculo é 40 milímetros. Então, isso aqui vai ser menos π vezes 40 ao quadrado, vai ser menos 5,27 vezes 10 na 3. Vamos lá ver o centro de massa, né? O centroide, não, o centro de massa. O centroide vai estar se eu tenho um círculo completo, o centroide vai estar coincidindo com o centro da figura.
né? Então, eu teria x e y igual a zero. X barra igual a zero, y barra igual a zero. Aqui, o nosso centroide, ele está deslocado 60 milímetros em x, 80 milímetros em y. Então, aqui o meu xi vai ser 0 mais 60, 0 mais 80 em y. E os produtos de x pela área e y pela área são menos 301,6 vezes 10 na 3, menos 402,2 vezes 10 na 3. O que seria interessante aqui? Colocar uma última linha para fazer as somatórias, tá? Eu não coloquei por falta de espaço. Porque o que a gente vai precisar? A gente vai precisar dessa soma, que é a área total, e a gente vai precisar dessa soma aqui, ó. xi vezes a área, yi vezes a área. Então, ainda dá para fazer uma outra linha que eu não coloquei por falta de espaço. Porque aí depois, para calcular os momentos, vai bastar simplesmente olhar para essa última linha que a gente vai saber, tá? Então, vamos lá. O que são os momentos de primeira ordem? O que é o QX? QX vai ser a soma de YI vezes a área I, que é a soma dessa última coluna aqui, ó. Então, isso aqui vai ser 384 menos 72 mais 596,4 menos 402,4 vezes 10 na 3 milímetros cúbicos, que é igual, então, simplesmente a 506 vezes 10 na 3 milímetros cúbicos. O que é o QY? QY vai ser a soma de x barra I vezes a área I, que é a soma dessa penúltima coluna, tá? Então, isso aqui vai ser igual a 576 mais 144 mais 339,3 menos 301,6 vezes 10 na 3, que é igual, então, a 757 vezes 10 na 3 milímetros cúbicos. Então, nenhum dos momentos de primeira ordem são nulos, o que significa que essa figura ela não possui simetria nem em relação ao eixo x, nem em relação ao eixo y. Tá? Agora, o que vai ser a localização do centroide? Então, a coordenada x do centroide vai ser 1 divididos pelo somatório das áreas vezes QY, né, que é o somatório de xi vezes a área I. Eu já fiz essa somatória das áreas por fora, tá? É essa soma da primeira coluna que a gente tem ali. Então, essa somatória de áreas dá 13,828. Então, isso aqui é igual a 757 vezes 10 na 3, divididos por 13,828 vezes 10 na 3. O que nos dá um x barra de 54,8 milímetros. E o y barra vai ser 1 pelo somatório das áreas vezes o momento de primeira ordem em relação ao eixo x. Então, isso aqui é igual a aqui eu fiz errado, pessoal, porque é 500... Não, eu fiz errado o outro, peraí. QY, e aqui eu botei o QY de volta.
Eu tinha que ter posto o QX. O QX, eu fiz errado nas minhas notas de aula. O QX é 506 vezes 10 na 3. Então, é 506 vezes 10 na 3, divididos por 13.828, 10 na 3. Então, a gente acha que o y barra é igual a 36,6 milímetros, que está localizado aqui na figura. Ó. Esse é o centroide desse nosso aviso de porta de hotel. Né? Tá localizado nesse ponto aí. Ok? Então, próximo exemplo. Agora a gente vai usar o mesmo procedimento, só que agora para linhas. Tá? Então, aqui temos um aro semicircular e temos dois pedaços de fios reto, né? A gente pode separar essa figura nessas três figuras aqui, ó. Então, figura 1, figura 2, figura 3. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês. Então, o aro semicircular a gente tem lá na nossa tabela. Tá? O aro semicircular, ele nos diz que x barra está em 0 e y barra está em 2π, não, desculpa, em 2r divididos por π. Porque a gente tem que adaptar isso para o nosso sistema de coordenadas. Tá? Então, olha só, no nosso sistema de coordenadas, qual é a coordenada x que o centroide se encontra? Ele vai estar na posição x igual a 60 milímetros. Então, aqui vai estar o meu x barra. Aqui é o xi, yi, zi. Essa tabela ficou mal escrita. O y barra, ó, o y, ele é uma coordenada negativa. Estão vendo? Da maneira como foi escrito, da maneira como está escrito, né? O eixo y, desculpa, é que eu estava olhando aqui minhas notas de aula e falando ao mesmo tempo. Então, da maneira como o sistema de coordenadas foi escrito, a coordenada y vai ser simplesmente essa distância aqui, ó. Tá? O que vai ser essa distância? Vai ser simplesmente o 2rπ. Só que percebam que o y é negativo, né? Porque ele está na porção negativa do eixo y. Então, o y barra vai ser menos 2r divididos por π. Menos 2r divididos por π. Que é igual a menos 38,2. Não vai dar para a gente escrever a equaçãozinha aqui. Menos 38,2. E o z barra é 0, né? Porque esse aro semicircular está no plano xy, tá? Então, o zi vale 0. O que vai ser o comprimento desse segmento, né? O nosso LI. Então, o comprimento vai ser 2πr divididos por 2. Então, vai ser simplesmente π vezes r. π vezes r, 188,5 milímetros, né? Lembrando que o raio aqui é de 60 milímetros. Tá bom? Então, aqui, ó, só para a gente completar a nossa tabelinha, x barra i vezes li, li, yi, li. Nós temos 0 para z, nós temos 11.310 para xi, li e menos 7.200 para y e li. Agora, o segundo segmento. Ó, o segundo segmento, ele está sobre o eixo y.
como esse nosso fio, ele é um fio homogêneo, o centro geométrico dele é esse carinha aqui, ó. Na verdade, isso é independente se a distribuição é homogênea ou não, tá? O centro geométrico do fio está na metade do comprimento. É isso que eu quis dizer. Se esse segmento tem comprimento de 40 milímetros, ele está nos 20 milímetros, tá? Então, aqui nós temos 40 milímetros, é o comprimento, o XI vale 0, YI vale 20 milímetros, ZI vale 0. Aqui, né, x vezes o comprimento é 0, y vezes o comprimento dá 80, 800, né, porque é 40 vezes 20, e z vezes o comprimento dá 0. E o terceiro segmento? Ó, o terceiro segmento, ele está orientado ao longo do eixo Z, mas ele tem uma certa distância em relação à origem no eixo X. Desculpem, no eixo Y. Tá? Então, X vale 0, Y vale 40 milímetros. E eu estou fazendo a tabela errada, porque o primeiro é comprimento. Então, aqui é 0, 40 milímetros. E Z vale menos 10 milímetros. Tá? E o comprimento dele, então, 20 milímetros. E aí temos x vezes o comprimento 0, y vezes o comprimento 800, z vezes o comprimento menos 200. Então aqui até teria sobrado espaço para a gente fazer aquela soma de comprimentos e áreas. A gente pode fazer aqui, se vocês quiserem. Né? O que vai ser a soma dos comprimentos? Aqui eu vou ter 60 mais 180. Isso vai dar 248,5. A soma. XI vezes LI dá 11,310. YI vezes LI eu tenho 1.600 menos 7.200. Isso vai dar 5.400. Não, 5.600. Peraí. Deixa eu escrever tudo certo, porque isso aqui tá muito pequenininho. Então, isso aqui é 11.310. Esse aqui é menos 5.600. E este aqui é simplesmente menos 200, a soma, tá? Então, vamos lá. A gente tem que calcular o centroide, né? Então, x barra igual a 1 dividido pela soma dos comprimentos vezes a soma de x barra i, L, I. Isso aqui é igual a 11.310 divididos por 248,5, igual a 45,5 milímetros. Y barra 1 dividido pela soma dos comprimentos vezes a somatória de y barra i, L, I. Isso aqui é igual a menos 5.600 divididos por 248,5. Isso aqui é igual a menos 22,5 milímetros. E Z barra 1 dividido pela soma dos comprimentos, soma de Z barra I
Li, que é igual, então, a menos 200 divididos por 248,5 menos 0,805 milímetros. Então, o centroide desse corpo está localizado neste ponto aqui, ó. Vamos botar um pontinho aqui para diferenciar a vírgula das coordenadas, né? 45,5 menos 22,5 menos 0,805 milímetros. Ok? Agora, vamos passar então para corpos rígidos em 3 dimensões. Tá? A gente viu ali no inicinho da aula, né, que um centroide ele pode ser escrito em termos do comprimento linear, da área e do volume. Como agora o nosso corpo rígido ele tem um volume que eu não posso desconsiderar, né? Eu não posso tratar ele como sendo uma superfície plana com uma certa espessura. Então eu tenho que usar as equações que envolvem um diferencial de volume. Lembrando que esse centroide ele vai coincidir com o centro de gravidade se o nosso corpo rígido tiver uma distribuição de massa ρ homogêneo. Tá? Então, quando a distribuição de massa for homogênea, nós temos aí coincidindo o centroide com o centro de gravidade com o centro de massa. Bom, o que nos interessa é aplicar esses conceitos, né? Então, a gente vai começar aqui por uma integração direta em que nós temos uma figura de revolução que é um paraboloide. O que é uma figura de revolução? Tu pega uma parábola que está, por exemplo, aqui ó, no plano ZY e gira essa parábola. Aí tu tem um corpo tridimensional que vai ser um paraboloide de revolução. A equação que descreve esse paraboloide de revolução é z² igual a 100y. E por simetria, a gente consegue enxergar, né, que o centroide desse corpo, ele tem que estar sobre o eixo y. E o que a gente quer saber é justamente descobrir qual é a coordenada y desse centroide, tá? Então, por simetria, eu vejo que o x barra é 0 e o que o z barra é 0. Isso aqui é verdade da maneira como o sistema de coordenadas foi feito, tá? Se o meu sistema de coordenadas estivesse deslocado em relação ao eixo de simetria da figura, isso não seria mais verdade, tá? Mas da maneira como o problema foi montado, o centroide tem que estar sobre o eixo y, que é o eixo de simetria dessa figura. Bom, então como é que eu faço? Ó, eu pego um elemento de volume, que vai ser esse disquinho aqui, ó, que eu destaquei em vermelho, tá? Esse disco tem raio R igual a Z. O raio do disco é igual a Z. A espessura desse disco é dy, né? O que a gente chamava lá de T, a espessura do disco era dy. E o volume desse disco, né? Se a gente pensar que vai ser o elemento infinitesimal de volume dV? Vai ser a área do disco vezes a espessura do disco dy. O que é a área desse disco? A área do disco vai estar escrita em termos
das variáveis x e y, só que x e y eu posso escrever em termos do raio dessa figura, tá? Então, a área eu posso escrever, né, eu tenho como relacionar z com x, e eu posso escrever que o raio desse disco vai ser z. Então, isso aqui a gente tem que o elemento infinitesimal de volume vai ser π z quadrado dy, e z é igual a 100y. Então, isso aqui vai ser π vezes 100y dy. E, finalmente, eu tenho 100πy dy. Isso aqui vai ser o elemento de volume para essa figura. Então, a nossa variável de integração é y. O y vai variar de 0 até 100 milímetros, que é essa distância máxima em relação à origem. Ok? Bom, então, o que vai ser, né? O y barra vai ser integral. Deixa eu só botar isso aqui mais para baixo, senão eu não vou ter espaço. Y barra vai ser a integral de y tilde dv divididos pela integral de dv. E eu vou começar calculando a integral de dv. Tá? A integral de dv é igual à integral de 100 π y dy entre 0 e 100 milímetros. Então, isso aqui é 100 π y quadrado divididos por 2, nos limites de integração, que é simplesmente... Eu deixei escrito da seguinte forma. Eu deixei escrito assim, ó, 50π vezes 10 a 4, né, que é o 100 ao quadrado. E depois a gente vai simplificar isso, então eu achei melhor não calcular efetivamente, tá? Então, o que vai ser o y barra? Y barra vai ser 1 dividido por 50π vezes 10 na 4, integral de y tilde. Y tilde vai ser o próprio y, né, que é o ponto ali onde toca a curva, tá? Então, aqui eu vou ter 100... desculpe, vamos fazer por ordem. Eu tenho y que multiplica dv. dv é 100 π y dy. Então, o y barra é igual a 100 π divididos por 50π vezes 10 na 4, integral de 0 a 100, y quadrado dy. Então, isso aqui, ó, como eu disse para vocês, vai cancelar, né? Π com π, ali eu vou ficar com 2 divididos por 10 na 4. Aqui eu vou ter y ao cubo divididos por 3, 0, 100. Não deixei espaço, vou fazer aqui em cima. Então, o y barra vai ser igual. Eu tenho 100 ao cubo divididos por 100 ao quadrado vai dar 100. Eu tenho 200 divididos por 3. 200 divididos por 3 vai dar 66,7 milímetros. Esse vai ser a coordenada y do centroide daquela figura tridimensional.
Próximo exemplo, queremos localizar o centro de massa do cilindro mostrado na figura, sabendo que a densidade do cilindro varia com a distância em relação à base. Né? Então, olha aqui, ó, aqui a gente tem um caso em que a distribuição de massa não é homogênea. Logo, o centro de massa não coincide com o centroide, tá, pessoal? Da figura. Então, vamos fazer aqui, ó. Percebam que da maneira como foi montado o problema, a posição x do centro de massa é igual à posição y do centro de massa, que é igual a 0. Né? O centro de massa desse corpo cilíndrico, ele vai estar sobre o eixo z, tá? E como é que eu vou achar isso? Quem é que vai ser o meu z barra? Vai ser a integral de z tilde dm divididos pela integral de dm. Quem é o meu dm? dm é igual a ρ dv. Né? Então, eu tenho que escrever esse elemento de volume em termos das coordenadas do problema, porque ρ já está escrito em termos das coordenadas do problema. Né? À medida que eu vou me afastando da base, a densidade do cilindro fica maior, com a relação 200 vezes z. Então, quanto maior o z, maior a densidade. Tá? Bom, o que vai ser o nosso elemento infinitesimal de volume? Ó, pegamos aqui um disco infinitesimal de largura dz. Certo? Então, o nosso elemento de volume, né, o meu dv, vai ser πr² dz. Onde o raio é 0,5, tá ali na nossa figura. Tá? Então, o nosso dm é igual a 200z vezes π vezes 0,5 ao quadrado vezes dz, que é simplesmente, então, dm igual 200 divididos por 4 dá 50, né? 50 π z dz. Tá? Esse é o nosso elemento de massa, escrito em termos das variáveis do problema. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a integral de dm. Vamos ver, o nosso z vai variar de 0 até 1 metro, né? Porque esse ponto aqui em cima é 1 metro. Aqui está o intervalo em z, tá? Então, dm vai ser a integral de 0 até 1 metro de 50 π z dz, que é 50 π z quadrado divididos por 2 entre 0 e 1, que é igual a 25 π quilogramas. Por que eu sei que é quilogramas? Porque aqui, ó, a densidade está em quilogramas por metro cúbico e a altura está em metro. Então, a massa está escrita em quilogramas. O que vai ser o nosso z barra? Então, vai ser 1 divididos pela massa, né? Então, é 1 divididos por 25 π. Integral de z vezes o meu elemento de volume, que é 50 π z dz. Entre 0 e 1 metro. Então, isso aqui é 50 π divididos por 25 π, integral de 0 a 1, de z quadrado dz. E é simplesmente 2z ao cubo divididos por 3 entre 0 e 1, que é simplesmente 2/3 de metro, que é igual a 0,667 metros. Então, essa é a coordenada z do centro de massa, né? Então, o centro de massa, Cm,
está no ponto 0,0,0,667 metros. Ok? Então, vamos ver agora, novamente, alguns volumes, né, característicos, que a gente não precisa ficar calculando o centroide toda hora, tá? São aquelas figuras regulares, cujo centroide pode ser tabelado, digamos assim, que nem a gente tinha lá nas figuras planas, tá? Então, por exemplo, ó, quando nós temos um hemisfério, tá? Esse hemisfério, ele é tal que o eixo de simetria dele é o eixo X, tá? Então, y barra e z barra são iguais a zero, e o x barra está no ponto 3a divididos por 8, onde A é o raio do círculo, né, da seção transversal desse hemisfério. Quando a gente tem um semi-elipsoide de revolução, né, então essa curva aqui é um elipsoide. De novo, a figura está montada de maneira que o eixo de simetria é o eixo X, tá? Então, y barra, z barra são iguais a zero, e o x barra vai ser 3h divididos por 8, né? Onde h vai ser essa altura, essa distância máxima que eu me encontro em relação à origem do sistema de coordenadas. Paraboloide de revolução. Paraboloide de revolução, também montado de maneira que o eixo de simetria coincidisse com o eixo X. Então, o centroide está sobre o eixo X e está na distância h divididos por 3, né? Onde h é essa distância máxima em relação à origem do sistema de coordenadas. O cone, mesma coisa, né? Eixo de simetria, eixo X, e está sobre o eixo X na posição h divididos por 4. E uma pirâmide com eixo de simetria igual ao eixo X, o x barra vai estar no ponto h divididos por 4. E agora, então, vamos aplicar, né, para volumes compostos, que nem a gente fez lá para as áreas compostas, a gente também tem como aplicar para volumes compostos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, essa figura que parece uma bala de revólver, né, ou um tanque de água. O que a gente pode dizer que ela é composta, né? A gente pode dizer que ela é composta por um hemisfério mais um cilindro e menos esse cone, né? Porque essa parte aqui do meio, ela é oca, tá? Na figura não sei se dá para ver direito, mas essa parte do meio ela é oca, tá? Então a gente tira essa parte aqui do cone para descobrir o centroide dessa figura composta, né? Desse volume composto. Tá? Então a gente vai fazer um exemplo relacionado a essa temática, que é esse aqui, ó. A gente tem uma máquina, né, um elemento de uma máquina de aço que é mostrado nessa figura aqui, ó. Então o que a gente pode decompor essa figura, né? A gente pode dizer que essa figura ela consiste em um retângulo, que a área está paralela ao plano YZ, mais 1/4 de circunferência com uma certa espessura,
né, cujo plano dessa circunferência está paralelo ali ao eixo XY. E a gente tem que tirar dois círculos, né, de espessura T aqui desse retângulo. Tá? Então, a gente tem como compor essa figura dessa forma. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que localizar o o centroide de cada uma dessas figuras e fazer que nem a gente fez lá no caso de figuras planas, tá? Só que no nosso caso aqui a gente tem figuras planas com uma certa espessura constante. Então, a gente pode muito bem ir lá na nossa tabela de figuras planas, acha aqui no plano e projeta ele no volume, porque daí, como eu tenho uma espessura diferente de zero, ele vai ter que estar no meio dessa espessura aqui. Tá? Então, aqui eu teria, né, numa projeção, ele estaria no meiozinho aqui, ó, dessa espessura. Então, vamos lá, ó. O que temos aqui, ó? Então, o retângulo, né? Bom, o retângulo, a gente já sabe que o centroide dele vai estar no centro da área, né? Na intersecção dos dois eixos de simetria, tá? A espessura desse retângulo, ela é tal que está na direção x, né? Se ele tem uma espessura de 1,25 centímetros, então o ponto x do meio, que vai ser o x barra i, ele vai ser 1,25 divididos por 2. Então, ele vai estar na coordenada xi 0,625 centímetros. O que vai ser a nossa coordenada yi? Bom, aqui, ó, o comprimento total deste retângulo, a altura do retângulo, né, são 5 centímetros, certo? Então, a metade do retângulo em relação à direção y vai ser 2,5 centímetros. Só temos que levar em conta o fato de que esse retângulo está abaixo do eixo y. Então, aqui vai ser menos 2,5. E o eixo z, no eixo z aqui, ó, então mesma coisa, ó. Eu tenho esse pedacinho aqui que vale 10 centímetros, certo? Então, vai estar na metade, vai ser 5 centímetros. Porém, pessoal, tem mais esse pedacinho aqui, ó, que é a espessura da outra máquina. Então, ele vai estar no ponto 5 mais 0,625, na direção z. Tá? Então, é metade da largura do retângulo mais a metade da espessura desse pedaço semicircular aqui. Então, é 5 mais 0,625, ele vai estar na posição 5,625. O que vai ser o volume desse retângulo? Vai ser área vezes, né, a área a área do retângulo vezes a espessura do retângulo. Tá? Então, isso aqui nos dá um volume de 70,31 centímetros cúbicos. Esse vai ser o volume desse retângulo. E aí, quando a gente multiplica, né, x vezes o volume, y vezes o volume, z vezes o volume, a gente obtém. Então, x vezes o volume dá 43,94. yi vezes o volume i. A gente vai ter menos 175,78. E zi vezes o volume vi
Vai dar 395,49. O nosso segundo corpo é o semicírculo, né? Um quarto de círculo, certo? Então, esse um quarto de círculo, a área dele é paralela ao plano XY, tá? Então, aonde que vai estar a coordenada XY? A coordenada XY, ela vai estar na posição, ó, esse pedacinho aqui é 1,25 centímetros. Então, o meu XI vai estar na posição 1,25 mais 4R divididos por 3π. Né? Que isso vem lá da área do 1/4 de círculo que a gente viu das figuras planas, tá? Então, substituindo aqui, nós temos que a posição X do centroide dessa figura é igual a 3,375 centímetros. A posição YI vai ser simplesmente menos 4R divididos por 3π. Que também essa informação vem lá da área das figuras planas, tá? Então, isso aqui vai ser menos 2,122 centímetros. E a coordenada Z vai ser simplesmente metade da largura, porque a largura está em Z, né, dessa figura. A largura aqui, ó, essa largura, a espessura dessa figura está em Z. Então, a coordenada Z vai ser metade dessa espessura, que é 0,625 centímetros. O volume, pessoal, o volume vai ser 1/4 de circunferência vezes a espessura, tá? Então, vai ser 1/4 de πr² vezes 1,25 de espessura. E isso aqui vai nos dar um volume de 24,54 centímetros cúbicos. E o produto das coordenadas pelos volumes nos fornece, então, aqui eu tenho 82,75 menos 52,07 e 15,34 em Z. Já estamos acabando a aula. Eu sei que a gente já está quase estourando o tempo, mas não se preocupem que a gente não vai demorar muito mais. Agora a gente tem os dois furos, tá? Ó, então os dois furos, o plano deles é no plano ZY. A coordenada X vai ser metade da espessura, né? Que nem foi o do retângulo, tá? Então aqui eu já boto 0,625, 0,625. Eu vou analisar primeiro o furo da esquerda, que está mais afastado da origem, tá? Então, quem é o Y do furo da esquerda? O Y desse furo vai ser... Tá, o Y é igual para os dois. É que eu estou pensando o Y como eixo Z, desculpem. O Y é o quanto ele se encontra abaixo da origem, né? Ele vai se encontrar abaixo da origem 2,5 centímetros, porque a altura desse meu retângulo é de 5 centímetros. Então, o Y aqui vai ser igual para os dois, tá? Devido à simetria do problema. A única coisa que vai mudar vai ser a coordenada ZI. Certo? Então, a ZI do furo da esquerda, o que que vai ser? Vai ser aquela espessurinha ali, 1,25, mais 7,5, porque eu tenho aqui 5 centímetros e 2,5 centímetros. Então, aqui vai estar em 8,75. O volume desse furo
vai ser um volume negativo. Por que vai ser um volume negativo? Porque a gente tem que tirar essa parte da nossa figura, né? E o volume é πr² vezes a espessura, tá? Isso aqui vai me dar menos 6,14 centímetros cúbicos, que é o mesmo nos dois casos, então já vou preencher ali embaixo. E o produto, né, das coordenadas pelo volume, o que a gente tem? Aqui eu tenho menos 3,84, 15,35 e menos 53,73. Agora o segundo furo, que é aquele que está mais perto da origem, tá? O que vai mudar vai ser a coordenada Z, certo? A coordenada Z dele vai ser o quê? Vai ser a espessura, 1,25, mais 1,25... Não, desculpem, 2,5, que é a distância até o centro do primeiro furo. Então, aqui a gente tem 3, não, peraí, tá certo, peraí. Aqui não, 3,75. O xi vezes o volume é igual ao de cima. O yi é igual. Aqui faltou um menos, né? Não, porque o x é negativo também, então tá certo aqui, 15,35. E zi vezes o volume é igual a menos 23,03. Então, percebam que o que dá trabalho é completar essa tabela para depois poder calcular os momentos, né, e as coordenadas, tá? Então, vamos lá. O que vai ser o x barra? Vai ser a soma de x e vi divididos pela soma de vi, que basta, né, somar essa primeira coluna. Então, quem que vai ser o meu VI? Eu vou anotar os valores aqui para vocês, porque, de novo, não deu espaço ali para nós. Tá? O que vai ser a soma de todos os volumes? A soma de VI. Soma de VI é igual a 82,57 centímetros quadrados. Outra grandeza, x e vi, a soma disso vai ser 119,01 centímetros a quarta. Soma de y e vi vai ser igual a menos 197,15 centímetros quarta. E aqui embaixo vou botar a soma de zi, vi, que é igual a 334,07 centímetro quarto. Tá? Então, percebam que o que dá trabalho é montar a tabela, depois é só somar e jogar nas equações. Tá? Então, o que vai ser, qual vai ser a posição x do centroide? Vai ser 119,01 divididos por 82,57. Isso aqui dá 1,44 centímetros. Y barra vai ser a soma y e vi divididos pela soma em vi. Isso aqui vai ser menos 197,15 divididos por 82,57, que é igual a menos 2,39 centímetros. E por fim, z barra vai ser a soma de z barra i vi divididos pela soma em vi, que é 334,07 divididos por 82,57, igual a 4,05 centímetros. E com isso encerramos
a aula de hoje. A aula que vem a gente ainda vai seguir falando sobre os centróides, tá? Então, espero que tenham gostado, espero que estejam todos bem. Um abraço e até semana que vem. Beijo!